Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele prendeu um homem negro em um bairro nobre, sem saber que era o general 4 estrelas Charles Whittaker. Nos subúrbios residenciais da Incleana, Virgínia, as ruas se estendem como fitas silenciosas entre árvores centenárias. Aqui a grama é aparada milimetricamente, os portões fecham automaticamente e os vizinhos se cumprimentam com gestos discretos, sem nunca se aproximarem demais. É um mundo silencioso, um casulo para altos executivos, senadores, CEOs e algumas famílias da antiga aristocracia de Washington. As casas, imensas e majestosas, evocam mansões europeias modernizadas, colunas brancas, fachadas de pedra esculpida, piscinas de borda infinita escondidas atrás de sebes perfeitas. O bairro exala uma opulência silenciosa, que nunca aprendeu a duvidar de sua legitimidade. É aqui, neste enclave ultraprivado, que General Charles Whittaker havia alugado uma propriedade para uma estadia prolongada na capital. Aos 62 anos, o homem já se impunha pela mera presença. Alto, de ombros largos, pele escura, cabelos curtos e grisalhos, tinha a postura de uma rocha e a contenção de um sábio. Em seus olhos, lia-se a memória de batalhas, a gravidade de um homem que vira irmãos caírem em nome de uma bandeira que, contra todas as probabilidades, continuou a respeitar. 4 estrelas na gola com inúmeras medalhas, Charles liderou operações sensíveis no Oriente Médio, negociou a libertação de reféns na África e supervisionou as primeiras células de defesa cibernética do Exército dos Estados Unidos. Ele foi condecorado por 3 presidentes sucessivos, serviu no Conselho de Segurança Nacional e, mais recentemente, tornou-se um dos principais conselheiros estratégicos do presidente em defesa digital. Naquele dia, uma quinta-feira de primavera, Charles estava voltando de uma reunião confidencial no Pentágono. Ele passou mais de 6 horas confinado com generais, analistas e oficiais de inteligência, elaborando uma resposta coordenada a uma série de ataques cibernéticos estrangeiros. Não era incomum que decisões tomadas naquele dia permanecessem públicas por anos, tão críticas eram para a segurança nacional. Cansado mas concentrado, Charles rolou em seu Cadillac Escalade preto, um veículo blindado fornecido pelo governo, equipado com GPS criptografado, telefone via satélite seguro e placas diplomáticas. Ele vestia um terno azul marinho sóbrio, porém sob medida, com uma gravata discreta e um relógio de intervenção militar preto, presente de um comandante norueguês. Ao entrar na avenida arborizada onde ficava sua residência temporária, ele diminuiu a velocidade, girou o volante na entrada de mármore claro, desligou o motor e saiu, com o celular na mão. Ainda revisava os últimos briefings, com a mente ainda focada em estratégias futuras. Mas ele ainda não sabia que a 100 metros de distância, atrás das cortinas de uma casa vizinha, uma mulher branca na casa dos 50, com um vestido de tênis Ralph Lauren, acabará de avistá-lo pela janela. Seu olhar se detinha no sedã preto, no elegante homem negro, sozinho, que acabará de sair. Ela franziu a testa. Sem pensar mais, pegou o telefone e ligou para o 911. Sim, olá. Estou no bairro de Timber Creek, em Emselin. Tem um homem negro suspeito na nossa rua. Ele acabou de sair de um carro preto grande. Ele está olhando ao redor, parece nervoso. Ele não parece morar aqui. Poderia ser um visitante? Perguntou o operador de forma neutra. Talvez, mas, me parece estranho. Prefiro jogar pelo seguro. Nunca se sabe. Menos de 5 minutos após o chamado, a calma residencial foi quebrada pelo rugido de 2 viaturas de patrulha avançando em arco pela rua. Suas sirenes soavam no ar quente do fim da tarde, lançando flashes vermelhos e azuis nas fachadas elegantes das casas, assustando algumas crianças que brincavam de bicicleta mais ao longe. Os portões motorizados fecharam um a um. As persianas baixaram pela metade. A vizinhança sabia ler as placas. Os 2 carros pararam bruscamente em frente à casa do general, bloqueando a entrada da garagem. Os pneus cantaram no asfalto, levantando um pouco de poeira. 3 agentes brancos saltaram, com as mãos nas armas. Na liderança, oficial Brad Kavanagh, 34 anos, sólido, barbeado, queixo firme. Ele tinha a aparência e a mentalidade do tipo de policial que se encontra nos arquivos da corregedoria, sem nunca ver seu nome na imprensa. Acusado diversas vezes de uso excessivo da força, sempre fora inocentado por seus superiores. Sua reputação na delegacia era a de um homem de ação, o que na linguagem policial frequentemente significava brutal, impulsivo, descontrolado. Atrás dele 2 colegas mais jovens,
O agente Mike Davidson, 29 anos, recém-transferido, ainda nervoso, é agente Dani Morales, 27 anos. De origem latina, que sempre hesitou entre cumprir com seu dever e não se tornar cúmplice dos excessos de certos colegas. Kavanagh sacou a arma com um gesto brusco. Sem esperar, apontou o cano para Charles, que acabará de fechar a porta do carro. Ei, mãos para cima. Não se mexa, cara, ele gritou com o dedo no gatilho. Charles, inicialmente surpreso, congelou por meio segundo. Mas seus reflexos militares assumiram o controle. Ele levantou lentamente os braços, com as palmas das mãos abertas, sem movimentos bruscos. Ele sabia que naquele tipo de situação, a menor resistência pode custar a vida, até mesmo de um general. Seu olhar encontrou brevemente o de Morales. Um lampejo de dúvida os percorreu. Mas a tensão era forte demais, rápida demais, para que a humanidade recuperasse o controle. Charles, num tom calmo e autoritário, disse: policial, acho que o senhor está enganado. Eu estou. Mas Kavanagh o interrompeu. Conversamos depois. Deite-se no chão. Agora mesmo. Ele avançou lentamente com a arma ainda apontada, como se estivesse rastreando um fugitivo armado. Seu rosto estava congelado, mas seus olhos transbordavam de excitação reprimida. O general não fez movimentos bruscos. Permaneceu digno de pé apesar do peso da situação. Não precisa me intimidar. Sou o general Charles Whittaker. Estou em missão federal. Meu distintivo está no bolso interno esquerdo. Autorizo você a pegá-lo. Mas em vez de ouvir, Kavanagh caiu na gargalhada seca, uma risada sem humor. Sim, claro. E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Então, sem aviso, ele investiu contra Charles, agarrou-o pelo ombro e o jogou no chão, dando-lhe uma joelhada na nuca e puxando os braços para trás. O impacto do corpo de Charles contra o chão ecoou fracamente. Seu telefone deslizou pelo cascalho e disparou com um baque surdo. Os joelhos de Kavanagh pressionavam pesadamente suas costas. Com a bochecha pressionada contra as pedras de mármore queimadas pelo sol, Charles estremeceu, mas não gritou. Já tinha visto pior. Já enfrentará senhores da guerra, enfrentará balas, bombas, traições. Mas, esta cena no solo do seu próprio país, magoou-o de uma forma diferente. Mais profundamente. O policial Davidson, de joelhos, rapidamente o algemou e depois deu um passo para trás, um pouco nervoso. Lá em cima, numa casa vizinha, Jordan Wells, um garoto negro de 16 anos, assistiu à cena da janela de seu quarto. Ele tinha acabado de voltar da escola com a mochila ainda no chão, quando as luzes vermelhas e azuis piscantes inundaram seu bairro. Intrigado, ele abriu as cortinas, e então, chocado, ligou a câmera do smartphone. Ele reconheceu este homem. Ele não era um estranho, nem um criminoso. Ele era General Charles Whittaker. Ele se lembrava dele como se fosse ontem. Seu pai, um ex-fuzileiro naval, o levará a uma conferência de veteranos 6 meses antes na Universidade de Georgetown. Naquele dia, o general apertou a mão de Jordan e disse: conto com vocês para serem a próxima geração. Coragem não depende de posição ou idade. Vendo este homem agora, imobilizado no chão como um criminoso comum, com as mãos algemadas atrás das costas e o rosto contra as pedras do pavimento, era insuportável. Jordan gritou para dentro da casa: pai! Pai, rápido! Estão prendendo o general Whittaker. O pai dele, Marcus Wells, desceu as escadas a passos largos. Ele também reconheceu a silhueta de Charles. E ao ver os policiais o segurando, sentiu uma antiga raiva ressurgir. A raiva que ele pensava ter deixado para trás depois da guerra, depois das humilhações, depois da resiliência. No chão, o general Whittaker, digno apesar da humilhação, manteve um tom calmo. Ele sabia que o pânico nunca salvou um homem negro em perigo da polícia. Com uma voz profunda e firme, ele declarou: no meu casaco, no bolso esquerdo, tem um telefone de segurança. Me dê. Diz que o número marcado POTUS, linha direta, ponto. O oficial Brad Kavanagh olhou para ele e cuspiu zombeteiramente. Você está sonhando, cara. Você não vai ligar para ninguém. Você já assistiu a filmes demais. Mas a agente Dani Morales, ainda de pé, sentiu algo diferente. Não era a postura de um homem que mente. Era a de um homem acostumado a dar ordens, não a implorá-las. Morales hesitou, então se ajoelhou, abrindo delicadamente o paletó. O que ele encontrou gelou seu sangue. Carteira de identidade militar, revestido com o selo de ouro do Departamento de Defesa, com foto oficial, chip criptografado e classificação de general. Exército dos Estados Unidos abaixo, uma placa de metal com 4 estrelas prateadas, o símbolo supremo do exército americano. Blame de Morales. Ele olhou lentamente para Kavanagh e disse, com a voz trêmula:
Capitão, acho que ele está dizendo a verdade. Ele não é um civil. É ele. É o general Charles Whittaker. Mas, ao mesmo tempo, o telefone que havia caído no chão vibrou violentamente, atraindo a atenção deles. A tela, ainda intacta apesar da queda, exibia uma mensagem piscante em uma interface altamente segura. Chamada recebida, POTUS, linha segura. Kavanagh se aproximou, inicialmente cauteloso, pensando que se tratava de uma piada tecnológica. Ele pegou o aparelho e o levou ao ouvido, com um sorriso irônico nos lábios. Olá? A voz que respondeu imediatamente fez qualquer traço de arrogância desaparecer de seu maxilar cerrado. Este é o presidente dos Estados Unidos. Onde está o general Whittaker? Silêncio. Até os pássaros ficaram em silêncio. A voz era profunda, fria, o tom de um comandante em chefe. De um homem que não perdoa a incompetência. Kavanagh congelou, gaguejando. Senhor, recebemos uma ligação relatando uma pessoa suspeita que não tínhamos verificado. A voz do presidente o interrompeu, cada palavra caindo como uma guilhotina. Você acabou de algemar um general condecorado. Um comandante estratégico, um ex-comandante de teatro de operações no Oriente Médio. Um herói nacional. Um membro do Conselho de Segurança Nacional. O homem que me aconselhou esta semana sobre defesa nacional. Você o soltará imediatamente. E então ficará onde está. Agentes federais estão chegando. Não se mexa. E reze para que o general decida não removê-lo de todo o serviço público pelo resto da vida. Então a linha foi cortada, de forma limpa. Kavanagh deu um passo para trás, branco como papel. O telefone caiu de sua mão. Davidson, atordoado, não disse nada. Morales evitou o olhar deles. Era tarde demais para voltar atrás. No chão, o general Whittaker virou lentamente a cabeça em direção a eles, o rosto ainda marcado pelo cascalho. Sua voz, profunda, sem ódio, mas áspera, cortou o silêncio. E agora que vocês sabem quem eu sou, a verdadeira questão, oficiais, é: o que vocês estariam dispostos a fazer, se eu não estivesse? Os agentes liberados Carlos imediatamente, como se a verdade os tivesse queimado de repente. Com as mãos trêmulas, um deles desfez as algemas, enquanto os outros recuaram, incapazes de encará-lo. Mas não aviasem desculpa, sem constrangimento explícito. Apenas um silêncio pesado. Envergonhado. Culpado. Hipócrita. O general endireitou-se lentamente. Também endireitou os ombros. As costas. A estatura. Sobre camisa branca amassada e manchada de poeira denunciava o ataque. Seu pulso esquerdo ainda exibia a marca vermelha profunda do metal sendo agarrado com muita força. Mas respeito, ele permaneceu intacto. Afiado. Digno. Ele varreu os 3 oficiais com o olhar. O olhar de um homem que já viu de tudo, mas que, no fundo, nunca deixou de ter esperança de que seu país valesse a pena seu sacrifício. Então, sem levantar a voz, ele declarou: apresentarei uma queixa formal ao Departamento de Justiça. E exigirei uma auditoria completa de todas as denúncias raciais recebidas neste distrito nos últimos 5 anos. Este país só avançará se nos recusarmos a ignorar o problema. Ele pegou o telefone, limpou-o com as costas da mão, voltou para o carro, e saiu do local, tão calmamente quanto havia chegado. Mas atrás dele, ele deixou um bairro congelado. Policiais em decomposição. E vergonha filmada em alta definição. Na manhã seguinte, o mundo inteiro sabia. O vídeo de Jordânia, compartilhado pela primeira vez em uma conta local do Instagram, explodiu em poucas horas. As imagens do general no chão, algemado, humilhado, a frase "dê-me o telefone", diz que POTUS, linha direta, então a reação fria do presidente do outro lado da linha. Tudo isso estava viajando ao redor do mundo. O título que o adolescente deu ao vídeo foi simples, mas devastador. Prenderam um herói americano, porque ele é negro. Os canais de notícias ininterruptos fizeram dela a primeira página. CNN, MSNBC e até mesmo Fox News. Hashtags viralizaram. Hashtag General Whittaker. Hashtag Paz Meme nos Zeros. Hashtag Racismo Souza Uniforme. Hashtag Preto é Decorado. Veteranos brancos e negros se manifestaram. Ex-colegas de Charlie se manifestaram. Até membros do Congresso de ambos os partidos denunciaram o incidente como um tapa na cara da própria instituição militar. O presidente dos Estados Unidos, normalmente sóbrio nos seus discursos públicos, convocou os jornalistas para o Rose Garden do Casa Branca para um discurso improvisado, mas carregado de emoção. Diante das câmeras do mundo, ele declarou: "Fui eleito para proteger todos os americanos. Todos eles. Não alguns. Não aqueles que você reconhece em bairros ricos. Não aqueles com uma cor de pele reconfortante. Mas todos eles.
O general Charles Whittaker serviu este país por 42 anos. Ele arriscou a vida para defender nossa liberdade, nossas fronteiras, nossa Constituição. Nunca pediu tratamento especial, mas merecia, no mínimo, o respeito devido a todo cidadão. O que aconteceu com ele é inaceitável. Não é apenas um erro. É o sintoma de uma doença que vem corroendo nosso sistema há muito tempo. O racismo não se apaga negando sua existência. Ele é confrontado. O general Whittaker merece nossas desculpas, mas o mais importante é que ele merece justiça. O discurso, transmitido ao vivo, foi aplaudido por grande parte da plateia, mas também causou um choque político. Sindicatos de policiais se sentiram alvos. E figuras conservadoras acusaram a Casa Branca de desautorizar a aplicação da lei. Mas a maioria da opinião pública apoiou o general. Durante esse tempo, Charles Whittaker, ele permaneceu discreto. Ele recusou todas as entrevistas. Ignorou os pedidos de entrevistas. Simplesmente continuou seu trabalho, como sempre. Mas nos bastidores ele estava escrevendo um relatório confidencial ao Departamento de Defesa, no qual ele destacou os perigos da discriminação racial, mesmo contra membros dos mais altos escalões da segurança nacional. Ele também escreveu um texto mais pessoal, destinado a um público completamente diferente, os cadetes da Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, onde ele participaria de uma conferência 2 semanas depois. Um texto que não falaria apenas de estratégia, mas do que ela implica hoje na América ser negro, digno e patriota de uma vez. Uma semana depois, o céu estava claro acima. Oeste, a academia militar mais prestigiosa dos Estados Unidos. Com vista para o rio Hudson, o edifício de pedra cinzenta semelhante a uma fortaleza, vibrava com uma tensão particular naquele dia. Rumores circularam a semana toda. General Charles Whittaker queria fazer um discurso excepcional, e falaria sobre o que tinha acontecido em Emselin. O auditório principal, repleto de mais de 1.200 cadetes, brilhava com disciplina e silêncio. Fileiras perfeitas. Uniformes impecáveis. Ombros retos, queixos erguidos. Mas por trás desse rigor, uma curiosidade febril. Todos sabiam que aquele momento seria diferente de outras lições. O general Whittaker entrou sem música ou qualquer anúncio oficial. Não havia necessidade. Sua mera presença fez a sala se levantar. Ele caminhou lentamente até o púlpito, sua figura ereta e maciça contrastando fortemente com a gravidade de seu rosto. Nenhum som, nenhuma respiração. O próprio silêncio era quase militar. Ele colocou algumas notas à sua frente, mas nunca olhou para elas. Seu olhar percorreu a multidão de rostos jovens, brancos, negros, asiáticos, latinos, homens e mulheres. O futuro das Forças Armadas Americanas estava ali, diante dele. E então ele falou. Sua voz profunda e controlada ecoou pelo anfiteatro como o trovão reprimido de um céu tempestuoso. Há uma semana fui jogado no chão como um ladrão. Algemado. Suspeito. Não pelo que fiz, nem pelo que vestia. Apenas por quem eu sou. Um silêncio ainda mais pesado tomou conta da sala. Alguns cadetes piscaram. Outros prenderam a respiração. Naquele dia eles não viram um general, nem um ex-comandante de teatro de operações, nem um conselheiro presidencial. Eles viram um homem negro em um bairro branco. E isso foi o suficiente. Ele fez uma pausa. Suas mãos, apoiadas na madeira da mesa, permaneceram imóveis. Nem mesmo minhas estrelas, minhas condecorações, minhas décadas de serviço, foram suficientes para me proteger. Ele deixou essas palavras fluírem. Então continuou mais devagar, ponderando cada sílaba. Eu poderia ter vindo aqui hoje com raiva, com ressentimento. Mas não. Eu vim com uma mensagem. Vocês que se tornarão oficiais, que vestirão o uniforme desta nação, serão julgados. Por sua coragem, é claro. Por sua estratégia, suas decisões. Mas acima de tudo, pelo que escolherem ver nos outros. Ele deu alguns passos em direção ao palco, sem tirar os olhos dos cadetes. Sua voz se elevou ligeiramente. Um uniforme jamais os imunizará contra a injustiça. Uma patente não os protegerá do preconceito. E nenhum de vocês, independentemente da cor da pele, está a salvo de um sistema que não olha para a verdade, mas para o medo. Ele gesticulou ao redor da sala com um gesto aberto e sincero. Cabe a você construir um país e um exército, onde a justiça não leva em conta cor, origem ou nome, mas apenas ações, apenas mérito, apenas coração. Um murmúrio de emoção se elevou na assembleia. Alguns cadetes tinham os olhos marejados. Outros cerraram os punhos, não de raiva, mas de convicção. Nunca deixe o medo guiar suas decisões. Nunca deixe a suspeita roubar sua humanidade. E acima de tudo,
Nunca se esqueça de que a dignidade é uma luta silenciosa, mas diária. Ele retornou lentamente ao púlpito. Sua voz ficou mais baixa, suave, quase íntima. Lutei muitas batalhas na minha vida. Terrenos hostis, decisões difíceis, noites sem dormir. Mas a batalha pela dignidade é a única que lutarei até o dia da minha morte. E agora ela está em suas mãos. Ele se endireitou e encontrou o olhar deles novamente. Nenhuma palavra na sala. Então, sem cumprimentos, sem efeito teatral, ele deixou o palco com um passo firme, as costas ainda eretas, a honra intacta. E então, o Quartose levantaram como um só homem. Aplausos de pé, longos, silenciosos, respeitosos. Naquele dia, as paredes de West Point não continham apenas as palavras de um discurso. Elas continham um momento na história. E General Whittaker, sem problemas, tinha acabado de ganhar a batalha mais nobre de sua vida. Aquele que não é escrito com armas, mas com verdade, memória e coragem moral.